Em qualquer outro lugar, mas tua glória é mim, tua presença é mim, entre mim e sofrer, o medo de não ter, mas tua glória é mim, tua presença é mim. É que essa saber o fogo não se consumiu, a voz está ligando, dia caiu, meu coração que nunca deve descobrir, e um dia não vai levar mais frio. O fogo não se consumiu, e a voz dos ais dela dia não caiu. O meu coração queimou até me descobrir, e o dia nunca agora vai mais frio. É cansado saber o fogo não se consumiu, e a voz dos ais dela dia não caiu. O meu coração queimou até me descobrir, e o dia nunca agora vai mais frio. Não se consumiu, minha voz está em meu coração queimou até que descobriu. Meu dia nunca agora, dia nunca agora vai mais.
Declaramos Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, a ele, pois a glória é eternamente. Amém. Senhor, nós rendemos graças, Senhor, porque nosso coração me queima na tua presença. Nós rendemos graças a ti, porque o Senhor reina e governa sobre toda a existência. Nós te louvamos, te agradecemos, porque o reino é teu, a glória é tua, a honra é tua, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos, porque perante ti todo joelho se prostrará e toda língua confessará que tu és o Senhor. Nós rendemos graças a ti, porque tu és o caminho, a verdade e a vida. Nós rendemos graças a ti, porque o Senhor é Rei eterno e soberano sobre toda a existência. Nós te louvamos, te agradecemos, porque todo o poder foi entregue para ti, Senhor. Nós te louvamos, porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Nós te louvamos, te agradecemos, Pai, porque o teu amor nos alcançou. E nós confessamos que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Nessa noite seja exaltado, adorado e glorificado como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Pessoal, pode se sentar. Abra comigo suas Bíblias em Salmo 139. Salmo 139. Todos encontraram? Esse é um salmo de Davi, muito conhecido. Pode deixar a Bíblia aberta ou o aplicativo, porque ficaremos nele. Diz assim, Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Logo no versículo 1, Davi já declara a onipotência, onisciência e a onipresença de Deus. Deus, ele é o único ser que é onipresente, onipotente e onisciente. E Davi disse, tu me sondas e me conheces. Diga para a pessoa do seu lado, que está do seu lado, diz assim, o Senhor me conhece. O Senhor me conhece. E me sonda. E me sonda. 24 horas por dia. 24 horas por dia. Nós estamos sendo monitorados pelo Senhor 24 horas por dia. É a cada segundo, a cada momento. Salmo 91 diz, o Senhor dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Então nós estamos sendo guardados e vigiados pelo Senhor o tempo todo. Isso para a alegria de alguns que fazem aquilo que é reto aos olhos do Senhor, e para o juízo de outros que fazem aquilo que não são retos aos olhos do Senhor. Todos nós estamos sendo observados pelo Senhor. Mas repete comigo, esse salmo 139 é para os justos, os escolhidos, os eleitos. Amém? Grava isso. Geração eleita, povo adquirido, conquistado, propriedade exclusiva do Senhor. Diga assim, é para mim. Versículo 2. Sabe quando me assento e quando me levanto, e acompanhas o meu pensamento aonde quer que esteja. Então veja, o Senhor ele sabe quando me assento e quando me levanto, e sabe os meus pensamentos, e esquadrinha o meu coração. Eu vou pedir para o sinal do ventilador aqui, pode desligar? Pode desligar para os dois. Deixa eu ver. Esse daí resolveu. Eu vou pôr um peso aqui. Pronto, resolveu. Sabe quando me assento?
sabe quando me assento e quando me levanto, e acompanhas os meus pensamentos aonde quer que eu esteja. Então, o Senhor, Ele sabe o meu sentar ou me levantar, Ele está me monitorando e, além de mais, Ele está sondando os meus e os vossos pensamentos. Então, o Senhor, Ele sabe, repete comigo, toda a intenção do meu coração. Então, nada do que eu faça, do que você faça, vai pegar o Senhor de surpresa. Repete comigo, nada e ninguém vai surpreender o Senhor. Nas minhas atitudes de fé, eu surpreendo o Senhor. Porque Ele fica, não surpreso, na verdade Ele fica maravilhado. Como na passagem do centurião, ficou maravilhado. Mas o Senhor ser surpreendido por uma vida humana, jamais isso vai acontecer. Porque Ele sabe o nosso sentar, o nosso levantar, Ele sabe toda a nossa trajetória, Ele sonda o meu seu pensamento. Versículo 3: discernes a minha caminhada e a minha pousada, Ele está a par de todos os meus intentos. Além de tudo, Ele vai discernir o meu próximo passo. E Ele está a par de tudo, a intenção do meu coração. O Senhor, Ele sabe, antes mesmo dela ser gerada. Então, dos olhos do Senhor, ninguém escapa. Como eu disse, para a alegria de uns e para a tristeza de outros. Mas o salmo é para os justos. Então, toda a intenção do meu coração, ela está sendo monitorada pela presença do Senhor. O Senhor, Ele não leva em consideração quando eu erro ou deixo de acertar, mas Ele leva em consideração a intenção do meu coração. Porque muitas vezes nós erramos, mas com a intenção de acertar. Não é assim? Quem que já errou com uma intenção de acertar? De querer fazer algo com a intenção correta, porém era algo errado. Mas o Senhor, Ele julga a intenção do meu e do seu coração. E isso é muito bom. Porque o que vale, né, comigo? O que vale é a intenção do coração. É a frequência a qual estamos, a vibração a qual estamos, o sentimento a qual estamos sentindo é o que vamos revelar. A boca fala que o coração está cheio. Então, a intenção do coração é o que vale. Versículo 4: porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já a conheces, repete comigo, plenamente. Olha que tremendo isso, né? Antes da palavra ser formada, gerada na minha boca, antes que ela libere vida ou morte, antes que ela seja uma frequência, um poder liberado, uma profecia, algo profético liberado, o Senhor já conhece. Isso é muito forte. E para eu e você que estamos conhecendo essa verdade, nós temos que vigiar o que falamos. Repete comigo, palavras são frequências. E se somos imagem e semelhança do Senhor, a palavra diz que toda palavra que sai da boca de Deus, ela cumpre aquilo que foi determinado. Então repete comigo, eu como imagem e semelhança do Senhor, as minhas palavras vai cumprir o que foi determinado, seja para bem ou seja para mal. Por isso que temos que tomar muito cuidado quando estamos nas aflições momentâneas que a Bíblia diz, o que estamos liberando da nossa boca. Porque veja, no momento de aflição, é muito fácil nós chegarmos perante Deus, e muitas vezes nem chegamos perante o Senhor, e já começamos a decretar aquilo que não queremos, por volta dos sentimentos, daquilo que estamos sentindo. E por muitas vezes achamos que estamos sozinhos, mas nós não estamos sozinhos, porque o Senhor está conosco, e o Senhor Ele reserva um povo a qual não se prostra nessa geração. Elias estava lá chorando, Senhor, só sobrou somente a mim. E qual foi a resposta divina? Elias,
eu separei 7.000 joelhos que não se prostraram perante Baal. Então veja, nós não estamos só. O sentimento é de solidão, mas nós não estamos só. Sempre haverá um remanescente fiel para defender a palavra do reino de Deus, para defender o reino, os princípios, os valores e a cultura do reino. Versículo 5: Tu me envolves por detrás e pela frente, e pões sobre mim a tua mão. Olha que poderoso. O Senhor, Ele envolve por trás e pela frente, fazendo um cerco, ainda coloca a mão dele sobre a minha vida. Essa questão de colocar a mão, isso simboliza um amparo, um respaldo, uma proteção, uma unção, uma provisão divina, um cuidado divino com a minha e a sua vida. O Senhor coloca a mão. Quando a mão de Deus está sobre algo, é impossível isso dar errado. A palavra está nos afirmando que Ele cerca por detrás e pela frente sobre minha vida, coloca a sua mão. Repete comigo: a mão de Deus está sobre minha vida, e o seu exército me respaldando, à minha frente e à minha trás. Por trás, a minha retaguarda está sendo protegida pelo Senhor. A gente tem que crer nisso, porque a palavra é para aquele que crê. Está escrito, o diabo vem confrontar o Senhor, está escrito, Jesus disse também, está escrito. Está escrito que a mão do Senhor está sobre a minha e sobre a tua vida. Ou você crê, ou você não crê. Se você crê, a mão dele está sobre a sua vida. Se você não crê, ela não vai estar. Se você crê que anjos foram dados ordem para guardar em todos os nossos caminhos, assim vai ser. Repete comigo: eu não estou sozinho. Eu não ando sozinho. Porque há outro versículo que diz que os anjos são seres ministradores enviados a fim de servir aqueles que hão de herdar o reino. Em algumas traduções, a salvação. Então nós não estamos sozinhos. Quantos creem nisso? Tu me envolves por trás e pela frente e pões sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiadamente maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Nós não compreendemos o amor de Deus pela nossa vida, o zelo de Deus pela nossa vida. Nós não compreendemos aquele versículo que diz que o Espírito de Deus tem ciúmes de nós. Nós não compreendemos, ao ponto do Espírito de Deus ter ciúmes de mim, de você, porque é tão maravilhosamente. Davi usa aqui umas palavras fortes, demasiadamente maravilhoso, e tão elevado que eu não compreendo. Para onde eu poderei fugir do teu Espírito? Olha só, repete comigo: o Espírito Santo, ele tem ciúme de mim. E Ele está comigo. Em todos os lugares. Porque Ele habita dentro de mim. E não tem como fugir dele. Repete comigo: os eleitos, os escolhidos, os predestinados, não tem como fugir do Espírito de Deus. Ah, irmão, mas você vai vir de novo com essa. Leia Romanos 9, 10 e 11, onde o apóstolo Paulo fala dos eleitos, dos escolhidos, dos predestinados, da nação santa, eleita, adquirida, da diferença de um povo e para o outro. Isso é um fato. Romanos 9, 10 e 11. Ao evangelho progressista quer arrancar da palavra de Deus esses 3 capítulos de Romanos, porque fala sobre essa questão. Versículo 7: para onde poderei eu fugir do teu Espírito? Para onde poderei correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí está
Se me lançar sobre o leito mais profunda sepultura, igualmente aí está. Se eu apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também a tua mão me conduz e a tua destra me ampararás. Se você ler Romanos 8, versículo 33 a 39, o apóstolo Paulo está dizendo ali que nem principado, nem potestade, nem o porvir, nada, nem a aflição do mundo, nada nos poderá separar do amor de Cristo. Porque em Cristo nós somos eleitos, segundo a eleição de Abraão, Isaac e Jacó, não por uma descendência por sangue, mas sim para a incircuncisão do Espírito em Cristo. Nós somos contados como descendência pela fé, pelo Isaac. Então a gente vê que a presença do Senhor está sobre a minha vida e não tem por onde fugir. Repete comigo: aqueles que fogem são bastardos e não são filhos. Porque Romanos nos afirma também: se estáis sem correção, não são filhos, e sim bastardos. E Deus corrige todo aquele que tem por filho. Por isso que vemos muitas pessoas com uma vida à la voltaire e nada acontece, está tudo bem. Pessoas se desviam para a esquerda, para a direita, buscam outros caminhos completamente equivocados e nada acontece com a vida dessas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas não foram adquiridas como filhos. Porque aqueles que são filhos, há uma condição, são guiados pelo Espírito de Deus. Então eu e você, que tem o Espírito Santo habitando dentro de mim, que nos guia, nós fomos adquiridos pelo Espírito como filhos de Deus. E essa notícia seja boa ou ruim, você recebe como quiser. Não tem como você fugir da presença de Deus. Não tem como fugir da presença de Deus. Tanto Davi como o apóstolo Paulo nos afirma: nada, e nada e nem ninguém nos tirará do amor de Cristo. Versículo 11: se eu cogitar as trevas, ao menos haverão de me envolver, e a luz ao meu redor se tornará em noite. Constatarei que nem mais as densas trevas são obscuras para o teu olhar, pois a noite brilhará como o meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. Nem na profundão mais escura das trevas não tem como fugir da presença de Deus, porque para as trevas, para o Senhor são luz, porque nada encobre o poder do olhar de Deus para mim e para a sua vida. Versículo 13: tu me formaste no íntimo do meu ser, tu me teceste no ventre da minha mãe. Olha só, o Senhor nos criou, o Senhor nos formou. Davi tinha a plena convicção que Deus criou e formou e teceste ele no ventre da mãe dele. Quem já recebeu, já ouviu aquela palavra? Está ungido e separado desde o ventre da mãe. Já ouviu isso? Isso é um fato. Pessoas que são ungidas e separadas desde o ventre da mãe, para um propósito específico no reino de Deus. Como Deus disse: amei um e rejeitei o outro, amei a Jacó e rejeitei Esaú. Antes de nenhum dos dois ter feito algo, Deus amou um e rejeitou o outro. Deus escolheu um e rejeitou o outro. Romanos 9, 10 e 11 novamente explica sobre isso. Mas Davi era um escolhido. Ele dizia: no ventre da minha mãe eu fui formado. Tu me formaste o íntimo do meu ser, e tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária, repete comigo: extraordinária, como fui criado. Você foi formado e criado de uma forma extraordinária por Deus. Repete: eu tenho. Muito valor. Muito valor. Valor de sangue. Valor de sangue.
nisso, porque no mundo de hoje as pessoas não se amam mais. Não crê no amor de Deus, não crê que foi comprado pelo sangue precioso. Então nós temos valor. Versículo 14: graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Presta atenção, aqui é algo poderoso. Quando nós fomos formados no ventre, repete comigo, eu fui formado pelo DNA perfeito de Deus para a minha vida. E o versículo nos afirma que a minha alma, repete assim, a minha alma, o meu subconsciente, sabe muito bem da maneira como fui formado, de uma forma extraordinária. Então o acesso à cura da tua vida está dentro de você, porque o teu subconsciente vai acessar a maneira maravilhosamente que você foi formado e perfeito em Deus. Então em tua oração você tem que dar uma ordem, subconsciente acessa a formação perfeita do DNA qual foi formado, e todas as células do meu corpo se renovam perfeitamente, porque está acessado, está registrado. O versículo é nítido nisso. Repete comigo, se eu não orar assim, ninguém vai orar assim, porque a minha alma tem acesso ao DNA perfeito, mas ninguém. Esse Davi era um homem tremendo. Eu fico maravilhado com isso. Eu fico maravilhado. Um homem segundo o coração de Deus. Não pelos erros, mas pela intenção do coração dele. E quando esse homem chegava na presença de Deus, eles só, os louvores que saíam, a adoração que saía era algo extraordinário. Repete comigo, identidade ativada. Graças te dou, Senhor, pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, a minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não te eram encobertos quando fui formado ocultamente em tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viram o meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias. Repete comigo, prefixados, antes mesmo que um só deles existisse. Uau! Não tem essa história de predestinado. Não tem essa história de escolhido. Ei, o Senhor determinou, pré-determinou todos os dias de nossas vidas. Basta eu e você querer viver os dias de Deus ou não. Se você não quer, está tudo bem. Lá em Apocalipse fala que há 2 livros, e vão ser abertos esses 2 livros, e vão ser comparados ao livro que eu escrevi, com o meu direito de escolha, e aquilo que Deus pré-determinou para mim e para você. Repete comigo, eu serei julgado pela história que mais acertou. Ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos, quão vastos e profundos os teus conhecimentos. Olha, o Espírito Santo ia revelando para ele em oração, e Davi havia um choque de consciência, assim, olha, isso para mim é muito maravilhoso, isso para mim é extraordinário, isso para mim é muito alto, Senhor. Os teus pensamentos, os teus caminhos, a tua vontade, o teu querer é incompreensível para mim, Senhor. Sabe o que está precisando mais do povo de Deus? Intimidade com Deus, sala de adoração. Está precisando do Espírito Santo ser convidado para a sala de adoração. Está precisando da presença de Deus. Quantas identidades destruídas por conta dessa cultura maldita que está nesse mundo? O que mais destrói é a identidade, tirar essa intimidade de Deus. Por isso que Jesus disse: se porventura quando eu voltar, eu encontrarei fé na terra. Versículo 18:
Se eu os pudesse somar, seriam mais que os grãos da areia. Se eu os contasse, levaria toda a eternidade e ainda haveria o que contar. Do que ele está dizendo? Repete comigo: dos conhecimentos, dos tesouros que estão escondidos em Cristo. Davi está dizendo: olha, eu demoraria toda a eternidade para contar, e mesmo assim ainda faltaria, porque em Cristo, repete comigo, em Cristo estão escondidos toda a ciência, toda a sabedoria, toda a riqueza de toda a existência. Tudo existe e coexiste em Cristo. E a glória de Deus é ocultar isso aos homens. Olha como diz a palavra: para aqueles que se achegam perante o Senhor, sejam revelados. Por isso que o Senhor falava em parábolas: para que vendo, não vejam; para que ouvindo, não escutem. Assim é. Versículo 19: quem me dera exterminar-se os ímpios, ó Deus, então as pessoas inescrupulosas, sanguinárias, se afastariam de mim. Aí Davi começa a entrar na oração, porque muitos eram os que retribuíam o bem com o mal. E como ele tinha visão do reino, ele falava: olha, Senhor, extermina os ímpios. Mas repete comigo: ainda chegará o grande dia do Senhor. E vai acontecer isso. Assim como nos dias de Noé, se comiam, se bebiam, se davam em casamento, vendia, comprava, e veio o dilúvio, e exterminou todos os ímpios da terra. Só ficou a família de Noé que era justa. Assim será a volta do Senhor. Os ímpios serão tirados da terra. E Davi já orava para isso. Pessoas com má intenção pronunciam o teu nome, tomando em vão, como inimigos teus. Senhor, como não odiar aqueles que te odeiam? Ele faz uma pergunta. Como não abominar os que levantam contra ti? Outra pergunta. Aí ele já responde: eu os odeio com ódio implacável. Tornaram-se dessa forma, mas meus próprios inimigos. Tornaram-se dessa forma meus próprios inimigos. Por quê? Repete comigo: não tem como ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. O mundo é o sistema. Não tem como amar o sistema e ser amigo de Deus. Não tem como compactuar com a cultura desse mundo, que é o sistema, e fazer parte da cultura do reino de Deus. Vai agradar um e vai desagradar o outro. Então Davi fala: esses que não vivem os princípios do reino de Deus, a cultura do reino de Deus, os frutos do Espírito Santo, os princípios, são inimigos meus, porque são inimigos do Senhor. Repete comigo: é assim que tem que ser. A cultura do reino tem que ser defendida, os princípios, os valores têm que ser defendidos. Eu não posso me compactuar e ser amigo desse sistema maligno. Repete comigo: a luta não é contra a carne e sangue. A gente tem que entender isso e não levar para o pessoal, mas as ideias, as intenções desse sistema eu tenho que rejeitar. Aí Davi faz uma oração assim para terminar, que poucas pessoas têm coragem de fazer essa oração. Poucas pessoas, Vicente, têm coragem de fazer essa oração, porque vai achar um monte de caminho que não é reto aos olhos do Senhor. Olha como é que ele orou: sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração. E outra tradução rápida, no lugar de analisa, conhece o meu coração. Sonda-me, ó Deus, e conhece e analisa o meu coração. Examine-me a mim e avalia as minhas inquietações. Em outra tradução, termina, Juliana. Prova. Conhece os meus pensamentos. Poucas pessoas vão fazer essa oração. Senhor, eu sei, porque aqui é o final. Primeiro ele declara que Deus é onipotente, onisciente, onipresente,
que Deus sabe o sentar, o levantar, que Deus sonda o coração dele, Deus sabe os pensamentos dele, Deus sabe a intenção do coração dele. E no final de tudo ele fala, mesmo sabendo todos esses atributos do Senhor, ele diz: Senhor, sonda-me o meu coração e vê se encontra em mim alguma motivação ao contrário, Senhor. Versículo 24: vê se há em mim algum sentimento. Aqui na minha tradução diz sentimento funesto. Qual que é a sua, Fabiana? Caminho perverso em mim. Vê se há em mim algum sentimento, algum caminho perverso em mim, e guia-me pelo caminho da vida eterna. Deus está dando, Davi está dando totalmente acesso ao livre-arbítrio dele, falando assim: o meu livre-arbítrio não me interessa, Senhor. O que me interessa é ser guiado pelo Espírito Santo. Sonda em mim e vê se há em mim algo que eu desagrada. Isso é muito forte, porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Não que ele não cometeu erros, ele cometeu, mas esse atributo foi dado para ele. Por quê? Porque ele nunca se vitimizava, ele nunca colocava os erros dele em terceiros. Qualquer circunstância que acontecia nele, ele não atribuía a ninguém, ele chamava para si a responsabilidade: somente eu pequei contra ti, Senhor. E a segunda causa de ter um coração perfeito é porque ele nunca cometeu o mesmo erro. Repete comigo: o problema não é errar, é persistir no erro. Aí já é burrice, tolice, aí já é tola, como o Provérbios diz. Corrija um sábio e ele se alegrará, corrija um tolo e ele vai se irar. Mas a vez, essa oração é forte, toda delícia. Vê se o que eu estou fazendo é reto aos seus olhos. Sabe quantos reis passaram na palavra e fizeram aquilo que é mal aos olhos do Senhor? Está assim. É só você ler 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, que conta a história de reis que vieram sobre a terra. A maioria fizeram o que é mal aos olhos do Senhor. Vê se há em mim algum sentimento funesto e guia-me pelo caminho da vida eterna. Tremendo. E quando a gente pega esse Salmo 139, a gente vê o quanto ele é rico em conhecimento. Ele vai gerar conhecimento e vida, porque o corpo está do alto do teu espírito. Ele vai te colocar em retidão e justiça. Ele vai te colocar, repete comigo, em temor. Repete, a palavra temor significa respeito. Repete, temor significa respeito. Vai te colocar você em respeito ao reino de Deus e aquilo que é do Espírito. Vai te colocar em sabedoria, vai te colocar em lugar de justiça, de retidão, vai te colocar em posição de uma pessoa grata ao Senhor. E sabemos que Deus, Ele nos gera no perfeito, e que todos os dias da nossa vida foram escritos por eles. Vai nos colocar num estado de consciência, de culto racional, igual está em Romanos 12, 1 e 2, para descobrir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque se eu sei que o Senhor escreveu os meus dias, repete comigo, basta fazer uma pergunta: eu estou vivendo do que o Senhor escreveu? Porque olha, se não está, tem que fazer uma mudança de rota urgentemente. Tem que entrar em Romanos 12, 1, transformar a vossa mente o mais rápido possível. Porque as pessoas não fazem essa pergunta: eu estou vivendo os dias que Deus escreveu para a minha vida? Eu estou cumprindo o propósito? Eu estou fazendo o que o Senhor ordenou que eu fizesse? Ou estou preocupado demais com a vida das pessoas? Ou estou preocupado demais com o que está acontecendo? Não comigo, mas sim com os outros. Porque muitas pessoas se preocupam mais com a vida do próximo, não de uma questão de amar o próximo, mas daquilo que o próximo está fazendo.
fazendo ou deixando de fazer, que ela não se pergunta se o que ela está fazendo é o que o Senhor escreveu para que ela fizesse. Porque repete comigo, quem está vivendo e fazendo o que o Senhor determinou, não perde tempo de olhar para a vida de quem está fazendo ou não fazendo. Não importa. As pessoas retribuem a Davi com o bem que ele fazia com o mal. Repete comigo, isso é normal. Se todo mundo te amar, alguma coisa está errada. Repete comigo, eu não sou maior do que o meu Senhor. Jesus não agradou a todos. E houve um momento decisivo que ele teve que dizer para a multidão. A multidão saiu, porque ele disse que ele era um pão vivo que desceu do céu, o maná. Ele disse que ele era maior do que o maná, porque, repete comigo, ele é a palavra encarnada. Ele é o verbo, ele é o alimento. E quando ele disse isso, o povo não aceitou. A multidão saiu, os 70 discípulos saíram, os 12 ficaram com cara de assustado, e ele conhecendo pelo Espírito Santo que estava em Jesus, porque ainda ele não era, repete comigo, ainda ele não era onipotente, onipresente, onisciente. Não é que ele não era, ele se despiu da glória dele, ele se fez homem, para cumprir o propósito de Gênesis. Do fruto dessa mulher nascerá um que pisará na tua cabeça. Então ele se faz homem. Só que Jesus ficava 4 horas orando no monte. Na madrugada ele se retirava para buscar o Espírito Santo. Então ele era guiado pelo Espírito de Deus. E ele, tendo o discernimento do que estava no coração deles, ele disse: vocês querem ir também? Então repete comigo, a palavra do reino, por muitas das vezes, desagrada muitos. E há momento que a multidão vai, os 70 discípulos vai, e eles chegam para os 12, se quiserem ir também, vão também. Aí Pedro, não me lembro se é Pedro, se é João, diz: Senhor, para onde iremos? Só tu tens a palavra da vida eterna. A questão é, você está ouvindo aquele que tem a palavra da vida eterna, ou você está ouvindo outros, ou outras pessoas que vão te desviar do caminho do reino de Deus? Porque isso acontece, pessoal. Repete comigo, a fé vem pelo ouvir, mas o engano também. Se o que estamos ouvindo não direciona o foco a Ele, como diz Romanos 11:36, porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas a Ele, pois a glória, eu e você temos que parar de ouvir imediatamente, porque existe o caminho, a verdade e a vida, não há outros caminhos. Repete comigo, Jesus é o caminho, o resto é beco, sem saída. E olha que esse beco vai se aparentar para você um beco bonito, tá? Um beco bonito, um beco lindo, um caminho beco, um lindo caminho. Só que o fim dele é sem saída. Porque isso está em alta nos dias de hoje. Não importa, o que importa é que todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Repete comigo, Ele é o autor e o consumidor da minha fé. Consumador da minha fé. Ele é tudo. Nós somos discípulos dele. E ponto final. Acabou. O amor dele nos preenche. Nós somos amados primeiro para ele. Né? Evangelho de João 15:16. A pastora Tereza me deu. E eu foquei. Não vou testemunhar agora não. Quando chegar eu falo. Esse chamado 15:16. Repete comigo, os escolhidos. São escolhidos. João 15:16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vai dar fruto, a fim de que o teu fruto permaneça. E tudo que pedir em meu nome, eu o farei. A religião apresenta assim
aceita Jesus. Repete comigo: no reino, Ele me escolhe, Ele me nomeia, Ele me predestina e dá uma ordem: vai dar fruto. Não tem escolha. Não tem escolha de volta. Para quem é predestinado, escolhido, não tem opção de escolha. A sua escolha é escolher fazer a vontade de Deus. E ponto final. E ponto final. E eu estou junto com o apóstolo Paulo em Romanos 9, 10 e 11 e 100%. Porque assim é. Assim como Jonas vai para um lado, a história todo mundo já sabe. Em Romanos 9 fala que há vasos para desonra. Tem como Judas. O diabo entra, vai fazer o que você tem que fazer. E tem Pedro, o diabo entra e fala para trás dele. Porque a gente não pode focar os nossos olhos para os ímpios. Porque Salmo 91 diz: os teus olhos, repete comigo, com os meus olhos, eu contemplarei e verei a recompensa dos ímpios. Só fica posicionado. Caminho no beco parece um caminho maravilhoso. Ó, a pessoa está indo, está prosperando, está seguindo o fluxo. Só contempla. Porque é lei. Com seus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Olha, eu vou fazer 43 anos, eu já vi muito isso acontecer. Alguém aqui viu mais? Já contemplou com seus olhos a recompensa dos ímpios? Caminhos que pareciam de justiça e de retidão, mas não eram ligados aos princípios do reino, e a pessoa aí, você contemplar a queda dela, não é o contemplar na forma de se agradar, mas é de você observar e ver que há diferença entre o ímpio e o justo, o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Simples assim. Nós até alertamos, cuidado com esse caminho, mas a pessoa não quer aceitar. Ela quer o engano, ela quer o caminho errado, ela quer a porta larga e estreita, não quer esperar o tempo de Deus, assim como Davi esperou, assim como José esperou, assim como Sara esperou, assim como Moisés esperou, assim como Josué e Caleb esperou. Não quer esperar o tempo de Deus, mas repete: nós somos chamados e escolhidos para fazer exatamente o que o Senhor escreveu, e no tempo certo tudo vai acontecer. Amém? Estamos de pé, vamos encerrar. E faça uma tarefa de casa, medita essa semana sobre esse Salmo 39. Pede para que o Senhor mostre para você os seus dias. Eu já tive uma experiência assim, que o Senhor mostrou os meus dias finais. Isso é muito forte. Pede para ter essa experiência, porque isso vai te edificar. Porque se Ele escreveu, é questão dele se revelar a você, mas vai se revelar de que forma? Buscando o Espírito Santo, entendendo, tendo discernimento, sabedoria e busca. Feche seus olhos. Senhor, a Ti rendemos graça nessa noite, Pai, porque a Tua palavra diz que de uma forma maravilhosa, Senhor, o Senhor nos formaste, Pai. O Senhor nos criou de uma forma maravilhosa, Senhor. E nós rendemos graças a Ti, porque nós somos Teus. O Senhor é nosso, o Teu Espírito tem ciúme de nós. O Teu Espírito habita dentro de nós. O Senhor nos amou, o Senhor nos escolheu e nos nomeou para que vai dar fruto, Senhor. E esse fruto é fruto para o Teu reino, Pai. Nós te louvamos e agradecemos porque todos os nossos dias foram escritos antes de nenhum deles existir. Que possamos viver os dias a quais o Senhor escreveu para mim e para cada pessoa que aqui está, Senhor. Que possamos viver dias, Senhor, de glória, Senhor. Dias de honra, Senhor.
dias também de aflições momentâneas, mas o Senhor nos sustenta em todas elas. Assim como diz, a tua mão está sobre nossas vidas, e o Senhor está nos respaldando à nossa frente e à nossa trás, Pai. Está nos guardando, fazendo proteção. Que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos livra de todo homem violento, de toda maldade, de todo mal, Pai. E nos conduza, Senhor. Eu faço a oração de Salmo 23, a nossa oração esta noite. Senhor, prepara uma mesa perante os nossos inimigos. Unge a nossa cabeça, coloca a sua mão sobre a nossa cabeça e derrama unção, derrama alegria, derrama gozo, derrama paz, derrama desfrute. E certamente bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias de nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor está monitorando a nossa vida. O Senhor sabe o nosso sentar, o nosso levantar, o nosso deitar. O Senhor sonda o nosso coração. O Senhor sabe a intenção do nosso coração. E que o Senhor, Deus, nos conduza, Pai, para caminhos a qual te glorifica o teu nome. Em nome de Jesus. É o que eu te peço nessa noite. Tua palavra diz: todos aqueles que são guiados pelo teu Espírito são filhos de Deus. Que o Senhor nos guie, Senhor. Que o Senhor nos instrui, que o Senhor entregue sabedoria, discernimento, para que possamos cumprir tudo aquilo que o Senhor escreveu para cada um de nós. Se você crê nisso, aplauda o Senhor, amém? Se tu olhar, Senhor, lá dentro de mim, nada encontra de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso do teu perdão, no coração. Coração igual a teu, meu mestre. Dá-me um coração igual a teu, coração dos poucos só obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual. Eu acho que quando eu fiz essa canção, eu estava pensando exatamente o que Davi falava para Deus, né? E aí ele entra falando, fez essa canção maravilhosa, né? Ensina-me a amar meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar o meu. Enche-me com teu Espírito, enche-me. Mas
falou, que oração corajosa ele faz, de tirar todo o seu livre-arbítrio, abrir mão do seu livre-arbítrio, para que ele possa viver. E ele viveu. Intensamente ele viveu. Se é possível para ele, é possível para nós. Mas para isso tem que haver um arrependimento genuíno daquele que realmente transforma o nosso interior por dentro. E é o que o Senhor falou aqui. Queremos isso. Porque tem muita coisa que temos que abrir mão. E de verdade, se formos falar, é por isso que a Bíblia fala que Davi, ele foi o único que fez nesse sentido. E por isso até hoje, né, Edvaldo, o nome dele é citado como o homem segundo o coração